Temos convidado na linha já? Não? Ainda não? Já? Temos. Jackson, pega o microfone, por favor, dá um bom dia pra galera aqui, nosso produtor. E boa semana também, né? Porque começamos mais uma nova semana aqui. Olá, muito bom dia Potter, Mari, PG, Bom todos dia, os Jackson. nossos ouvintes. Estamos na linha já com o nosso entrevistado de hoje, porque a gente vai seguir falando sobre esse assunto das joias e dessa questão toda das tentativas do governo Bolsonaro na época de trazer essas joias. Qual é a maneira correta de trazer esse material, entrar no Brasil declarando como deveria ter acontecido. E para isso, a gente está na linha com Isaac Falcão, que é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Isaac, bom dia, obrigado pelo teu tempo com a gente aqui. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia, bom dia a todos e aos que nos ouvem. Tô lendo aqui na CNN Brasil, Receita diz que vai apurar o segundo pacote de joias, tem mais um. Polícia Federal deve abrir investigação sobre presente a Michele Bolsonaro. Foi um presente do mundo árabe, né? Do governo árabe, né? Enfim, Isaac, o que tem de errado na sua história até agora? Por favor. Bom, o que tem de errado a gente vai saber ao final, né, de todos os processos, inquéritos, verificações em andamento. Pelo que foi noticiado até agora na imprensa brasileira, né, o que a gente tem é o seguinte: um servidor público chegou ao Brasil com uma mala contendo joias de altíssimo valor, né, 16 milhões e meio de reais. E ao ser flagrado, né, com esses bens, ele disse que são bens que teriam sido dados para o presidente da República, né? E parece que isso o presidente da República já admitiu publicamente, né? Então, sendo verdade isso, que esses bens teriam sido dados para o presidente da República, conforme a legislação brasileira, esses bens integram o patrimônio da União Federal, né? Eles não pertencem à pessoa física do ex-presidente da República, ou nem à pessoa física da sua esposa, né? Tem decisões do Tribunal de Contas da União sobre isso, enfim. E nesse tipo de situação, em que um país presenteia um chefe de Estado brasileiro, esses bens eles devem ser patrimoniados para a União Federal. Há um processo burocrático para isso, junto ao Itamaraty, e essa informação deve ser enviada por meios oficiais para a Receita, né? Há formulários próprios para isso, para que os bens entrem no Brasil. E aí eles entram sem pagar imposto nenhum, porque são da União Federal. Agora, nesse caso, nada disso foi feito. E aí é que vem toda a discussão sobre por que isso não foi feito, né? Não, justamente a gente quer entender também os procedimentos que são adotados pela Receita Federal. Só voltando um pouquinho para talvez o ouvinte que não tenha, enfim, acompanhado a história, né? O jornal Estado de São Paulo fez uma reportagem na sexta-feira divulgando que, durante uma viagem à Arábia Saudita, no retorno para o Brasil, o ministro de Minas e Energia na época, Bento Albuquerque, isso a gente está falando lá de 2021, ele recebeu no aeroporto presentes para o Brasil, né, para a presidência da República. Segundo ele, nem fazia ideia do que se tratava. Esse já é um ponto que eu quero que depois tu explique, tá? Se a gente pode embarcar com uma mala, né? Um estojo que a gente nem sabe o que tem dentro, do assessor né? dele não sabia o que era. Ele disse que não fazia ideia. Se fosse droga, não ia saber. Pois foi para o avião. E aí, chegando no Brasil, esse servidor, que era o assessor do ministro, foi parado, certo? Eu queria voltar nesse quesito. Como é que funciona esse tipo de fiscalização da Receita Federal? É parado aleatoriamente? É feito um raio-x e identifica que há um volume diferente, alguma coisa estranha? E é correto, mesmo sendo uma comitiva presidencial, a gente embarcar no avião com um malote, um estojo que a gente nem sabe o conteúdo? Olha, em primeiro lugar, não é correto quer dizer, uma pessoa pode sim transportar algo para outra pessoa, mas nessa hipótese a pessoa tem que declarar à Receita Federal que está transportando um bem de terceiro, independentemente do valor que esse bem tenha. É obrigatória a declaração. Você já tem que dizer, olha, eu estou viajando com um bem de um terceiro.
Então, viajar com bem de terceiro e desembarcar no Brasil, passar pela aduana sem declarar isso, é uma irregularidade. Uma outra coisa é o seguinte, a seleção acontece por vários fatores. A Receita tem muitas informações sobre os viajantes, sobre as bagagens, sobre os destinos, desde antes do passageiro embarcar no aeroporto de origem. E a partir de uma parametrização, que inclui inclusive alguma aleatoriedade, mas em que a aleatoriedade não é o componente principal, mas assim, há uma seleção parametrizada, feita por computador, com uso de inteligência artificial, etc., que escolhe o passageiro antes dele desembarcar. Então, esse passageiro, ele passa pelo raio-x. E quando é detectada alguma coisa no raio-x, algum objeto de interesse, ele é selecionado. Nesse caso, eu posso te dizer o seguinte, o ouro é um material de alta densidade, né? Então ele não permite a passagem dos raios-x através dele. Isso fica bem marcado no aparelho de raio-x e aí há dúvidas, inclusive, sobre o conteúdo, né? Por isso o passageiro é orientado aí até a bancada, onde será examinada a bagagem dele, o conteúdo, e inclusive para ver por trás desse objeto que é, vamos chamar assim, opaco, a passagem do raio-x, né, o que tem ali dentro. E então, nesse momento, o passageiro é entrevistado por um auditor fiscal que vai tentar entender as circunstâncias do caso para aplicar a legislação, né? E nesse sentido, o passageiro foi ouvido com cortesia, o procedimento normal, padronizado e de excelência, né? Então foi feito o procedimento padrão de uma forma exemplar. E a mercadoria que não foi declarada, teria que ter sido declarada não só por alegadamente ser um bem de terceiro, como por ser uma mercadoria de altíssimo valor, né, um objeto de altíssimo valor, 16 milhões e meio de reais, né, o que se noticia, ele precisaria ser declarado, não foi. Então isso é uma coisa que causa muita estranheza. Essa voz de Isaac Falcão, ele é, né, do Sindifisco Nacional, enfim, a gente está falando sobre essas joias, né, e agora apareceu mais uma. Isaac, quando vamos voltar para o motivo de ser presente de governo a governo, claro, né, visando uma pessoa, mas é governo a governo. Sim. Né, um presidente, uma primeira-dama, quando ganha um presente oficial, qual é o procedimento que eles têm que fazer? Eu queria que o senhor repetisse isso pra gente. Assim, ele chega, ele avisa antes, ele liga antes, tô chegando agora com joias aí que eu ganhei da Arábia Saudita, o que eu tenho que fazer? Essas joias não são da Michele nem do Bolsonaro, essas joias são do governo brasileiro, vão passar pro próximo presidente, vão ficar por lá. O que de uma maneira bem passo a passo, teria que ter sido feito sempre? O Itamaraty, que é o responsável, né, pelas relações do Brasil com outros países, ele cataloga esses presentes, faz um inventário desses objetos e eles passam a integrar o acervo da União Federal, o acervo da Presidência da República, né? Então, isso passa a ser um patrimônio público. A partir desse inventário, aí e da integração ao patrimônio público, sim, é feita uma informação à Receita Federal. Perfeito. No sentido de que esses bens serão internalizados, né? Entendi. Irão para o território brasileiro. Sim. E eles não seriam, nesse caso, então, tributados, porque são bens da União Federal. Federal é imóvel. Para ser bem do governo brasileiro, tem um mínimo valor? Se eu ganhei uma caderneta de anotação, eu tenho que falar que eu ganhei uma caderneta de anotação de papel ou não? Tem um mínimo de valor? Tem alguma regra em cima de valores? A caderneta de papel é uma coisa insignificante, né? Assim, uma caneta, enfim, são coisas que não fazem... Depende da caneta, né, Isaac? Sentido, né? Depende da caneta, é verdade. Sim, verdade, depende da caneta, sim. O acórdão do TCU, que trata disso, diz assim, objetos de pequeno valor ou de uso personalíssimo, né? Tipo assim, uma roupa, uma coisa...
que seja assim, enfim, que não tenha esse valor econômico expressivo. Entendi. E que seja muito específico da pessoa, né? Aí você tem a possibilidade de ser algo que vai ficar ali pessoal mesmo, né? O que de forma alguma não passa nem perto de uma, né, desses objetos que parecem um verdadeiro tesouro, assim, né? Sim, o Isaac, teve um ponto que não ficou claro para mim, que é o seguinte: esse assessor que estava com as joias, como é que ele foi selecionado? Queria que tu repetisse para a gente, para passar pelo raio-x. Como é que ocorre? Qual é o critério para pegar o cara e dizer, não, o senhor aqui nós vamos passar pelo raio-x e tal, para a gente entender direitinho como funciona? Olha, tem inúmeros critérios, assim, que vão desde características, levam em conta as informações que a Receita tem sobre cada passageiro em particular. Eu não posso dizer especificamente desse passageiro. A escolha é feita via sistema, normalmente, né? Então, você leva em conta desde declarações de imposto de renda já feitas pela pessoa escolhida, quantidade de vezes que essa pessoa viajou ao exterior, destinos pelos quais essa pessoa passou, enfim, são dezenas ou centenas de informações, ou milhares de informações que são levadas em conta num processamento para fazer o sorteio dos passageiros que serão selecionados para o raio-x. Pelo que eu entendo, PG, a tua pergunta é muito mais em cima do cidadão em si, né? Porque, né, ele caiu no sorteio, ele faz parte, né? Mas essa que era a minha dúvida, que o Isaac está nos tirando. Não é tão aleatório assim, né, Potter, a seleção, né? Por algum motivo, talvez, esse assessor, talvez até por fazer parte do governo ou não sei, Isaac, mas ele foi selecionado anteriormente não por um motivo assim aleatório. A gente faz um sorteio aqui, meia dúzia vai passar pelo raio-x. Não é bem assim, né? Tem um critério prévio que pode variar de acordo com o que está sendo observado naquele momento ali pela Receita. É isso, né, Isaac? Tem parâmetros que se aplicam a todos os cidadãos, a todos os passageiros viajantes, né? Mas que levam em conta informações que a Receita Federal tem. São parâmetros gerais que são colocados em sistema informatizado e que sorteiam, né? Claro que é difícil de explicar assim, né? Mas há mecanismos de inteligência artificial que se realimentam a partir da própria assertividade das escolhas, né? Assim, na medida em que um parâmetro de seleção informatizado leva à escolha de um determinado passageiro e essa escolha encontra algo ilícito, algo que deveria ser tributado, algo que realmente deveria ser parado pela aduana, os parâmetros que levaram à seleção desse passageiro são valorizados, né? E se você não encontra, os parâmetros que levaram à seleção daquele passageiro são desvalorizados. Isso vai realimentando as regras a cada nova autuação. Tipo tu, PG, eles já sabem que tu não tem grana, que tu não vai trazer nada. Né? Tem um lance de inteligência artificial. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Isso é bem interessante, né? Legal. Bom, Isaac, repita, o Isaac Falcão, né, do Sindifisco Nacional. Isaac, tá com uma cara isso tudo de que o ex-presidente da República e a primeira-dama queriam para eles esses presentes. Tô errado? Tô apressado? Olha, do ponto de vista da administração pública, a gente evita fazer essa afirmação antes da conclusão dos processos, né? Mas realmente há uma série de indícios, como, por exemplo, a não declaração, a não incorporação desses bens ao patrimônio público. A ligação feita numa hora estranha. A característica informal dessas pressões, né, que se fazem assim, ou verbalmente, ou por meio de instrumentos que não são os formulários adequados para a incorporação do bem ao patrimônio público, né, a forma de transporte, né, fora do... Enfim, tudo fora da oficialidade, né? Então, isso pode levar muitas pessoas a acreditarem nisso que o senhor falou, e pode ser que essa venha a ser
a conclusão dos processos, dos inquéritos que estão em andamento. Importantes aqui, acho que é importante a gente ressaltar aqui, né, Potter? Tanto o ex-presidente quanto a ex-primeira-dama dizem que não sabiam, né? Que não sabiam que haviam recebido esse presente especificamente. O que chama atenção é que depois dessa apreensão das joias, o governo brasileiro buscou 8 vezes, né, Mari, reaver essas joias. E em todas as 8 vezes foi-lhe negado esse acesso pela Receita Federal. Então, a dúvida que eu tenho, Isaac, que eu queria lhe perguntar é o seguinte: já na primeira vez, quer dizer, quando o bem é apreendido no aeroporto, as pessoas já são avisadas de que, olha, essas joias vão ser liberadas caso sejam reconhecidas como um presente oficial para o Estado brasileiro. Como um presente pessoal, não vamos liberar. E isso foi avisado desde o início. Nessas 8 vezes está sendo repetido isso. Exatamente, imediatamente, né? Então, logo a informação foi prestada, o passageiro que portava a joia foi avisado imediatamente. Isso é o procedimento é esse e foi rigorosamente observado pelas notícias que a gente tem. O presidente e a ex-presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro dizem que não sabe de nada. Né? Se eles não sabem de nada, eu vou dizer que é pior, porque alguém está se passando para pegar milhões de reais em joias. Alguém usou a máquina pública, usou a estrutura do governo federal para pelo menos 8 vezes tentar reaver essas joias. A ligação agora é saber se o presidente Bolsonaro e a primeira-dama têm ligação com essas tentativas, digamos assim. É isso, né, Isaac? É exatamente isso que está sendo investigado agora, né? Sim, as notícias que eu vejo é que está se entrando nessa fase, né? A Receita está ali na área, vamos dizer assim, tributária, isso. Né? O objeto passou quem vai investigar a Polícia Federal, né, Isaac? Isso aí. Agora essa a investigação de possíveis crimes aí, né? Contra o patrimônio público serão, pelo que a gente vê nas notícias, investigado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Fiquei em dúvida com algumas coisas. Um vinho caro. Fui para a Europa e ganhei um Romanée Conti. A garrafa custa 8 mil euros por aí, né? Uhum. Eu tenho que declarar? Tem que declarar. Mais de $1.000 tem que declarar, né? Mais de $1.000 tem que declarar. E aí o Potter, nesse caso, declararia e teria que pagar 50% do valor do vinho em tributo, mas né? é que esse vinho vai para uma adega oficial e eu vou beber, né? Depois, né? Então na real, não preciso... Não, desculpa, que eu não fiz a pergunta. Eu o presidente da República. Não eu, o Potter, não. Tá. Não, eu tenho certeza que eu tenho que declarar. Se for pro Estado brasileiro, não precisa declarar. Que o Estado brasileiro pode ser a barriga do presidente brasileiro, né? Tipo assim, né? Enfim, é um vinho caro. Como é que é, Isaac? Aí, tudo que tem de presente, que a gente vê que tem algum tipo de valor, tem que avisar. Atenção, sou o presidente da República, atenção, sou ministro, ganhei um Rolex, um super relógio, de 70 mil reais o preço aqui no Brasil. Enfim, eu tenho que falar, ganhei um Rolex do governo do Botsuana. Isso já falo lá antes de sair com o avião, é isso? Exatamente. Se o presente foi dado ao presidente brasileiro nessa condição, ele integra o patrimônio da União Federal. E, nesse sentido, os procedimentos de proteção do patrimônio da União Federal têm que ser observados. Né? Mesmo que o ministro lá de Botsuana queira ter dado para a pessoa Jair Bolsonaro, para a pessoa Lula, para a pessoa Dilma, para a pessoa Temer. É isso? Mesmo que seja direto. Que ele bote no pulso do presidente ou da presidente. É isso? Isso, essa é a intenção do chefe de Estado estrangeiro, nesse caso, não importa. Não importa. Né, para determinação de que esse bem integra o patrimônio da União Federal. E se ele comprou por vontade própria para uso particular, aí ele faz aquilo que o PG falou, ele declara e paga 50% do valor do item em tributos. Se é um objeto que ele comprou com o dinheiro dele, né, que ele deseja importar, que pertença a ele, que ele deseja importar, ele deve declarar que está trazendo aquele objeto na bagagem dele e recolher 50% do valor do objeto em tributos. A gente está falando, claro, se ele tivesse comprado, mas se ele tivesse ganho também, né? Mas, são duas regras diferentes. O Potter falou ali, ele ganha do ministro da Botsuana um presente pessoal. Bom, ele pode, se é pessoal, mas aí ele vai declarar. Se for para o Estado brasileiro, ele não declara. Não, é que aí o que eu entendi para o que o Isaac pagar, falou, isso que eu quero dizer, ele o que o declara, Isaac falou é que mesmo sendo um presente
para o Jair Bolsonaro, é para o presidente da República. Sim. Não é para Jair Bolsonaro. Não interessa que eu quero dar para o Jair Bolsonaro, é para o presidente da República. Exato. Tira essa dúvida pra gente. Se for um presente pessoal pro presidente, ele pode se apoderar, ficar com ele desde que pague esse tributo? Não tem, nesse caso, presente pessoal para o presidente da República. Não existe. São muito restritas as hipóteses de um possível presente pessoal para ele. Tem que ser um presente que não vale nada. Presente que não vale nada. Uma camiseta de clube. Uma camiseta da seleção da Arábia Saudita. Perfeito. Isso aí não precisa. E eu fiquei com dúvida do que vai acontecer com essa joia agora. Qual deve ser o destino dessas joias? Ou seja, se não for pago o imposto, nem a multa, né, que ainda incide, né, porque tentaram entrar no país sem declarar esse bem, ela vai para onde, Isaac? O que ocorre com o bem? Pelo que as notícias dão conta, né? Porque, veja, a gente tem momentos diferentes aí. No momento em que acontece a retenção, você não sabe se é verdade aquilo que a pessoa está falando. Né? Se realmente o bem pertence a um terceiro, se ele foi dado para a União Federal. Então, o que você faz? Você trata aquela mercadoria ou aquele objeto como sendo do viajante e aplica ali a tributação, esse é o procedimento. Né? Agora, o que está se tornando claro é que aquele é um presente para a União Federal e, nesse caso, ele não deve ser tributado, né? Se fosse uma mercadoria, um objeto, se fosse um bem pessoal daquele portador, ele ficaria retido até que ele pagasse o imposto, né? Não só os 50%, como também a multa. Incide uma multa de 100% do valor do imposto, porque ele não declara, para aquele passageiro que não declara, né? Essa multa ela é reduzida se ela é paga no prazo de 30 dias. As últimas informações, né, Isaac, são de que já foi destinado ao Palácio do Planalto. É isso aí. Ou seja, pode ir para o pescoço de Rosângela da Silva. Que é a Janja. Que é hoje a primeira dama do Brasil. Enquanto ela for primeira-dama. Exatamente. Isaac, muito obrigada. Enquanto ela for primeira-dama, nunca vai para casa dela. Enfim. Obrigada pelos esclarecimentos, viu? Mariana, podem dispor sempre, viu? Eu quero te dizer o seguinte, e aos demais que nos escutam, é o seguinte: se esses servidores públicos envolvidos, nesse caso por parte da Receita, não tivessem a estabilidade ou as prerrogativas dos auditores fiscais, eles jamais poderiam ter feito isso. Sabe assim, naquele momento ali, a autoridade é o auditor fiscal, não é o almirante, não é o ministro, não é o secretário da Receita Federal, não é o presidente da República. A autoridade naquela matéria é o auditor fiscal. Não fosse assim, nós jamais saberíamos que esse caso existiu um dia. É verdade, porque foram várias tentativas, né? E o pulso foi firme ali. Sim. Exemplar a conduta dos auditores. Isaac Falcão, muito obrigado pelo carinho. Bom trabalho, boa semana. Obrigado a vocês, um abraço. Valeu. Ele é presidente do Sindicato Nacional, o Sindifisco, e o assunto foram as joias, né? Esses presentes, né? Hoje apareceu mais um pacote de joias. Né? Aí que tá. O ministro Bento Albuquerque, que era na época o ministro de Minas e Energia, e foi inclusive o assessor dele que trouxe essas joias para o Brasil. Inclusive, eu acho que a gente não citou, mas essas joias estavam dentro de uma estátua dourada de cavalo. Isso. O que é mais curioso. Não, mas que foi fácil para carregar. Um dos lugares mais fáceis de carregar joias é dentro de estátua de cavalo. É muito barbado, né? Tipo assim, bota na mala, um estojo, não, bota dentro daquela estátua de cavalo. Mas explica, ela estava dentro de um estojo e esse estojo dentro dessa estátua de cavalo que estava quebrada, eu acho, né? A gente não tem até a confirmação exatamente se era mochila, estojo, entendi, as joias naquele estojo de joias. Estojo de joia, isso. Normal, aquele estojo aveludado e tal. E dentro de uma estátua de cavalo dourada, não sei de que material era feita essa estátua, isso não está confirmado, mas o Isaac falou agora que até produtos de ouro têm uma densidade alta que impede a visualização pelo raio-x, então há uma possibilidade, mas estavam dentro dessa estátua com as patas quebradas. Por que as patas quebradas? Porque quebraram as patas para introduzir o estojo, né? Enfim, o ministro Bento Albuquerque disse o seguinte também, que havia um outro pacote com relógios que passaram pela Receita Federal e que estão no Brasil. Agora,
onde estão, a gente ainda não Relógios das marcas Hublot, que são caros. Tu tá afirmando ou tá me perguntando? Não, eu vi isso numa matéria. Ah, tá, então tá, porque eu não tinha o detalhe das marcas, mas sim, ou seja, vieram 2 pacotes com presentes para a presidência da República. Um estava com um assessor que foi parado pela Receita Federal e o outro estava com outra pessoa da comitiva que passou, desembarcou no Brasil e estão por aí. Deixa eu pegar aqui exatamente quais são os relógios. Há uma informação de que esses relógios... Cartier. Ah. Uma marca de 1800 e pouco, 200 anos, e Hublot. Os itens, cada relógio em torno de 50 mil reais. Pois então, caríssimos também. E aí a gente tem informação de que esses relógios ficaram por cerca de 1 ano no Ministério da Economia. O ministro Bento Albuquerque não soube dizer por quê. Afinal, o Ministério da Economia não seria o local ideal para esse tipo de destinação de itens. E agora, ao certo, a localização a gente não sabe. Os relógios de luxo foram destinados, lendo a Folha de Pernambuco, tá? Os relógios de luxo foram destinados a ministros de Bolsonaro na época. Gilson Machado, Turismo, e Ernesto Araújo, Relações Exteriores. O deputado Osmar Terra, daqui do Rio Grande do Sul, também recebeu uma peça. Assim como Sérgio Ricardo Segovia, então presidente da Apex, e Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos, que era chefe da assessoria especial de relações institucionais. Cada um deles explicou. Em nota, o economista Caio Megali informa que vai devolver o relógio após a recomendação do TCU. Segundo Megali, quando ganhou o acessório, reportou imediatamente ao Comitê de Ética da Presidência da República para saber o que fazer. E em 3 de março de 22, a comissão informou que os presentes não precisariam ser devolvidos. Mesmo assim, o economista optou por não fazer uso do objeto, que mantém-se intacto e embalado, sem nunca ter sido usado caso houvesse mudança de orientação. Tá tudo muito mal explicado, porque, como a gente disse, e o próprio Isaac, que é do Sindifisco, deixou claro, não existe presente pessoal nesse caso. Tem toda razão, claro. É presente para o Estado, para o governo do Rio, o governo, né, a entidade federativa que é o Rio Grande do Sul. Enfim, gente, e aí a gente segue. Hoje o Ministério Público tem reunião com a Receita Federal também para dar início às investigações. A Polícia Federal entrou na jogada e a gente vai ter com certeza mais capítulos. Mas como o PG ressaltou, Bolsonaro e Michele Bolsonaro alegam que não faziam ideia, que não sabiam dos presentes, que não tinham conhecimento. Aí agora as investigações para saber de onde vinha essa pressão.